Microfone Jovem Pan, ao vivo na Europa agora. Comissões parlamentares apontam erros do governo britânico que levaram a milhares de mortes no início da pandemia. De Londres, a gente recebe agora o Renato Senise. Senise, que escândalo! Quer dizer que tem CPI aí em Londres também para investigar assunto semelhante aqui ao nosso país, ao Brasil? Sim, comissão parlamentar aqui também no Reino Unido. Bom dia, Adriana. Bom dia, Michael. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Agora, 11h17 aqui no Reino Unido. Tempo bonito, mas tempo frio. Temperatura de 14 graus na capital Londres, aqui na beira do rio Tâmisa. Uma das maiores falhas da história da saúde pública do Reino Unido. Foi assim que esse relatório definiu a gestão da pandemia do governo do primeiro-ministro Boris Johnson, principalmente no início da pandemia, né? O relatório aponta diversas falhas, diversos erros que levaram ao número de mortes muito maior do que poderia ter sido. O relatório destaca o fato do primeiro lockdown ter sido instalado apenas em 23 de março, 2 meses depois da primeira reunião do Comitê de Conselheiros Científicos do governo e muito depois da França, da Alemanha, da própria Itália. Então, o relatório aponta que o governo do primeiro-ministro Boris Johnson demorou muito para agir e, segundo o relatório, foi uma política deliberada. Não foi por problemas burocráticos, mas sim uma postura de tentar chegar à chamada imunidade de rebanho. Essa era a estratégia do governo britânico no início da pandemia e, segundo o relatório, isso acabou levando a milhares de mortes extras, mortes que poderiam não ter acontecido. O relatório destaca também que o Reino Unido é um dos países com os melhores analistas de dados de todo o mundo. Muitas empresas especializadas em colher e analisar dados aqui, mas esses dados não foram levados em consideração no início da pandemia, levando então essas milhares de mortes a mais. Também o relatório destaca falhas no track and trace, o famoso sistema de testes do governo britânico de testar, identificar quem testou positivo para a Covid-19 e seguir essas pessoas, rastrear essas pessoas para que elas não entrem em contato com outras pessoas. Segundo esse relatório, o track and trace foi um sistema confuso. Até hoje a população não entende direito como funciona e não atingiu a principal meta, que era evitar novos lockdowns. Depois que o track and trace foi instalado, outros 2 lockdowns foram necessários aqui no Reino Unido. Segundo o relatório, isso mostra uma ineficácia desse sistema. O relatório aponta também pontos positivos do governo, como a rápida compra de vacinas e o sucesso do programa de vacinação. Segundo o relatório, isso acabou evitando milhares de mortes também. Então, não são só pontos negativos que são apontados nesse relatório. E, claro, o relatório já causou enorme repercussão aqui no Reino Unido. E hoje, o Dominic Cummings, o ex-conselheiro-chefe do primeiro-ministro Boris Johnson, que vinha atirando no governo já há algum tempo, desde que deixou o governo. O Dominic Cummings falou já hoje sobre o relatório. Ele disse que a crise mostrou uma falha gigantesca do governo britânico, uma ineficácia gigantesca para tratar com crises, e não só no caso da Covid-19, da pandemia. Segundo ele, o governo já vem mostrando essas falhas há muitos anos, não só com Boris Johnson, mas antes mesmo do Boris Johnson. Lembrando, o Dominic Cummings, um conservador, criticando então os governos conservadores, principalmente a maneira como a pandemia foi tratada aqui no Reino Unido. Pois é, o assunto é bastante complicado, até mesmo porque mexe com vidas perdidas, não, Senise? Só para deixar bem claro, aqui no Brasil a gente tem uma, né, a CPI da pandemia. Aí no Reino Unido foram 2 CPIs, 2 comissões parlamentares que chegaram a essas conclusões? Foram 2 comissões parlamentares diferentes que juntas chegaram a esse relatório de 151 páginas. Foi uma investigação de mais de 3, 4 meses, mais de 50 vítimas foram ouvidas, inclusive o Matt Hancock, o ex-ministro da Saúde aqui do Reino Unido, que foi demitido pouco mais de 2 meses atrás. Ele foi uma das testemunhas que foram ouvidas. As comissões parlamentares são a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Saúde e Serviço Social, que juntas chegaram a esse relatório. Detalhe, as 2 comissões são lideradas por ex-ministros conservadores. São parlamentares do partido do primeiro-ministro Boris Johnson, mas mesmo assim, como eu disse antes, eles não pouparam críticas, não economizaram em apontar falhas do governo britânico. E lembrando também que essa é apenas uma investigação parlamentar inicial.
Uma investigação oficial será realizada provavelmente já no primeiro semestre do ano que vem, uma investigação oficial independente. O primeiro-ministro Boris Johnson vem tentando atrasar essa investigação já há algum tempo. A oposição queria que a investigação já estivesse acontecendo, mas o primeiro-ministro Boris Johnson quer que ela seja realizada, que o resultado dela saia depois das eleições do ano que vem no Reino Unido, que ela quer ganhar tempo para que, se mais erros forem apontados, isso acabe não afetando tanto a participação do Partido Conservador na eleição. Então, investigação inicial, a investigação para valer acontece mesmo no ano que vem.